Vamos lá. O primeiro passo é você conseguir lidar com seus gatilhos internos. Quando você procura sobre distração na internet, você vai achar vários artigos e vídeos e tudo mais. Geralmente, 90% desse daí, porque eu já procurei muito, 90% desses artigos e desses vídeos, as pessoas sempre focam geralmente no celular, né? Fala que o grande vilão da distração e tudo mais, responsável pela sua distração é o seu celular e as coisas e tudo mais, as notificações que você recebe, ou então o videogame que está na sua sala, se você trabalha em casa, né, a televisão, enfim, jogando a culpa sempre para as coisas. Mas a verdade é que a distração ela vem de dentro, ela não vem de fora. O seu celular, ou o seu videogame, ou a sua televisão, ou a sua geladeira, enfim. Nenhuma dessas coisas aponta uma arma para sua cabeça e exige você se distrair naquele exato momento. Você se distraiu porque você se distraiu. Então vem de dentro primeiro. Por isso que é importante você aprender a lidar com os seus gatilhos internos. E eu falo lidar porque você não consegue excluir, né? Você não consegue deletar esses gatilhos internos. É impossível. Como eu falei lá no começo, os cientistas já conseguiram descobrir que a verdadeira real causa da distração é porque você está sentindo alguma dor ou algum desconforto. Geralmente é desconforto. E aí, como o seu cérebro não gosta de sentir dor, não gosta de sentir desconforto, ele vai lá e força você a se distrair, força você a ficar distraído com alguma coisa para trazer alguma gratificação instantânea, algum prazer instantâneo. Então você foge da dor, que é aquele desconforto, e você busca o prazer ao mesmo tempo. Mas lógico, é importante lembrar que o desconforto por si próprio, ele não é algo necessariamente ruim, tá? Porque, afinal de contas, os cientistas já conseguiram descobrir que o nosso cérebro ele é meio que programado para se sentir desconfortável a maior parte do tempo, e foi por causa disso que a gente conseguiu ficar vivo até agora. Porque a sociedade como a gente conhece, ela surgiu muito recentemente, mas a raça humana existe aí há pelo menos 200 mil anos. Então, a sociedade tecnológica você pode colocar aí nos últimos, sei lá, 100 anos. Então, 100 anos dentro de um período de 200 mil anos é basicamente nada. E, durante esses 200 mil anos, a gente precisava se sentir desconfortável o tempo todo para poder ficar alerta o tempo todo, porque a gente basicamente corria risco de vida, ou risco de morte, como você quer chamar. A gente basicamente corria esse risco 24 horas por dia. Hoje, você não tem essa preocupação total, porque você pega o celular com o iFood, você pede comida, na geladeira deve ter um monte de comida, você tem água potável facilmente aí na sua casa, etc e tal. Coisa que era super difícil de encontrar, super difícil de conseguir, né? Principalmente comida, abrigo, segurança. Se você quiser, você vai dormir, a única coisa que você tem que fazer é trancar a porta da sua casa e dormir. 200 mil anos atrás era bem diferente. E aí por isso que a gente acabou desenvolvendo esse desconforto de maneira geral na nossa cabeça, né? Porque o desconforto é o que deixa a gente alerta, é o que deixa a gente pilhado para fazer alguma coisa. E a gente precisava ficar pilhado no passado, a gente não podia ficar extremamente confortável, porque quando você fica extremamente confortável você pode acabar virando presa. E como eu falei, vários estudos mostram que o desconforto é muito mais comum na nossa mente, né, durante um período de tempo. Se você pegar um período de tempo de 30 dias aí, boa parte desses 30 dias você mais vai se sentir desconfortável de alguma forma do que confortável. E é por conta disso que acontece essas distrações. O seu cérebro não gosta de se sentir desconfortável. Mas beleza, vamos voltar para as distrações. Esse primeiro passo, então, você tem que lidar com um gatilho interno. Eu só te passei uma introdução agora para você saber que esse gatilho interno de querer se distrair o tempo todo é comum em todo mundo e é impossível ele excluir, impossível ele sumir. Vamos lá, os 4 passos são. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o desconforto que precede a sua distração. Então agora que você sabe que a distração é um resultado de algum desconforto que você está tendo, o objetivo aqui é que da próxima vez que você se distrair, se você se pegar de se distraindo, para pensar qual foi o desconforto que você sentiu antes. Não é tão fácil identificar esse desconforto, mas ele existe. Então para pensar, dá uma pensadinha aí, e com certeza tem algum tipo de desconforto que você está sentindo em relação a alguma coisa que você está fazendo. Pode ser até o tédio, inclusive, como eu falei. Às vezes, se você está fazendo alguma tarefa que é tediosa, por exemplo, você está estudando para alguma prova, em algum assunto que você não gosta, em alguma matéria que você não gosta, aquele tédio pode ser o suficiente para fazer você ativar o gatilho do desconforto, ativar o gatilho da distração, aliás. Mas tenta identificar, então, qual o desconforto que você está tendo antes de ter aquela distração. O segundo passo
é uma sequência do primeiro, obviamente. Então você tem que anotar qual é o desconforto que você identificou. Esse anotar é super importante, porque quando você anota, você libera espaço na sua mente para pensar em outras coisas e ao mesmo tempo você consegue voltar para aquela anotação. E com o passar do tempo, você vai acabar vendo que as suas anotações vão manter um padrão. Então você começa a identificar que existem alguns tipos de desconforto que são maiores para você, que você é mais suscetível a se distrair por causa daquele tipo de desconforto. O terceiro passo é você identificar e prestar atenção na sua fisiologia enquanto você está desconfortável. Porque quando você está desconfortável, alguns estudos já mostraram que as pessoas, claro, os depoimentos são variados, mas as pessoas têm algum tipo de sensação fisiológica no corpo mesmo, e o corpo altera pouco antes dela cair na sua distração, porque o desconforto vem primeiro e depois vem a distração. Então, já alguns depoimentos foram, algumas pessoas falam que a mão fica coçando, né, dá vontade de coçar as próprias mãos. Tem outras pessoas que falam que a pálpebra fica tremendo. Enfim, são algumas coisas que acontecem com o seu corpo na hora em que você está desconfortável, que está doido para se distrair. No meu caso, por exemplo, eu mexo as pernas. Eu já consigo identificar que quando eu estou sentado na frente do computador, trabalhando ou estudando, alguma coisa assim, quando eu estou prestes a me distrair, quando eu estou doido para me distrair, eu percebo que eu estou mexendo as pernas muito rapidamente. Esse é o meu. Mas aí você tem que descobrir qual que é o seu. O quarto passo é você ficar de olho em que a gente chama de momentos de transição. Momentos de transição, como o próprio nome diz, é um momento que fica no meio entre duas atividades. Por exemplo, digamos que esse é um caso meu, tá? Por exemplo, eu estou dirigindo, esse eu estou totalmente focado naquela atividade de dirigir. E aí o sinal fecha, né? Fica sinal vermelho, e aí eu paro o carro. Aí é um momento de transição porque eu estava dirigindo, aí eu parei, e aí depois eu vou ter que voltar a dirigir. Nesse momento de transição, me dá uma vontade enorme de pegar o celular e ver o que está acontecendo. Mesmo sabendo que não está acontecendo nada, porque o meu celular, quando eu estou dirigindo, eu não tiro ele, eu não fico com ele no silencioso, ele fica no normal. Ou seja, se acontecer alguma coisa, se o meu WhatsApp apitar, ou se alguma mensagem chegar, ou se algum telefonema acontecer, ele vai fazer barulho e eu vou saber o que está acontecendo. Ou seja, quando eu paro no celular, quando eu paro no semáforo e pego o meu celular para ver no sinal vermelho, na verdade não está acontecendo nada, mas eu fico doido para poder pegar o celular. É um momento de distração que eu tenho. Outro momento de distração que você pode ter, eu tinha também, quando eu estava no escritório, era quando você acaba de terminar uma reunião, por exemplo. Você acaba de terminar uma reunião e você tem que voltar para a sala. Então esse período de terminar a reunião e você voltar para a sala é um momento de transição. É um momento que dá uma vontade enorme de você pegar o celular também e ficar olhando o Instagram, Facebook, etc e tal. A maior parte das distrações nesse momento de transição não tem problema. Por exemplo, essa da reunião. Não tem algum efeito negativo nesse caso, né? Só se você parar no meio do nada e ficar mexendo no celular por meia hora antes de voltar para sua sala. Aí tem um efeito negativo. Mas se você deixar a transição indo, não tem problema. O meu tem problema do carro, porque não é muito saudável ficar parando no semáforo vermelho e ficar olhando o celular o tempo todo. Então, fica atento nos seus momentos de transição, porque são os momentos mais fáceis para a gente se distrair. E o nosso cérebro adora uma distração. Então, toda vez que você tiver um momento de transição, o seu cérebro vai tentar te distrair. E o que você tem que fazer então? Uma das coisas que você pode fazer, tem uma regra que se chama a regra dos 10 minutos. Um terapeuta dos Estados Unidos inventou essa regra, que é quando você já fez os 4 passos, então você já meio que já está começando a se tocar quando que você se distrai, quais são os gatilhos que acontecem quando você se distrai e tudo mais. Você já está ficando mais espertinho. Então quando você está ficando mais espertinho nesse sentido, e você está sentindo que está querendo se distrair, a regra dos 10 minutos eu vou mexer no celular daqui 10 minutos. Eu estou dando a ideia do celular, se o celular for o seu favorito da distração, né? A maioria das pessoas é o favorito da distração, porque ele está sempre ligado, é super fácil mexer e tudo mais. Mas se o seu momento de distração for levantar e ir para a geladeira, por exemplo, muita gente faz isso, né? Abre a porta da geladeira e fica olhando a geladeira, até esquece o que estava fazendo. Então pensa nisso. Quando você começar a sentir que quer se distrair, você fala, eu vou fazer isso daqui 10 minutos. Então eu vou lá na geladeira daqui 10 minutos. Ou eu vou mexer no celular daqui 10 minutos. Ou então, se você está com vontade de ver o que está passando na televisão,
Você fala, eu vou lá na televisão daqui 10 minutos. Enfim, esse tipo de coisa te ajuda porque 10 minutos é o tempo mais do que suficiente para aquela vontade de se distrair passar e de você racionalizar que aquela distração, na verdade, está sendo algo ruim para você. E aí você volta a fazer o que você tem que fazer ou o que você estava fazendo antes e não se preocupa mais com aquela distração. Isso funciona bastante. Uma outra forma também é você ressignificar o que você está fazendo. Por exemplo, digamos que você tem uma atividade que você tem que fazer todo dia e que você não gosta. Né? Para a maioria das pessoas é ir trabalhar, né? Ir para o emprego. Mas enfim, vamos fazer uma atividade menor. Por exemplo, lavar louça. Eu, por exemplo, tenho que lavar a louça e eu não sou fã de lavar louça, nunca fui. Mas enfim, tem que lavar a louça. Então, eu ressignifiquei lavar a louça. Então, hoje em dia, eu lavo a louça, sempre que eu não vou lavar a louça, eu coloco música alta para ouvir. E também deixo meu celular longe de mim, porque se eu deixar o celular lá próximo de onde eu estou lavando louça, eu vou querer ficar olhando o tempo todo para ver se está acontecendo alguma coisa ou se não está. Então, para mim, eu sei que no momento de lavar a louça é o momento de ouvir música alta. Uma outra coisa que eu gosto de ouvir música alta é quando eu estou cozinhando. Né? Para mim, eu não consigo ouvir audiolivro quando eu estou cozinhando, esse tipo de coisa. Se você consegue, ótimo. Eu já tentei e eu não consigo. Então eu coloco música mesmo, música alta. E aí, aquela atividade em si acaba sendo muito mais prazerosa. Lógico, lavar a louça é sempre um saco, mas quando eu começo a lavar a louça e a música alta tá tocando, eu não me sinto com vontade de me distrair e de fazer alguma coisa. Tanto que eu lavo a louça cada vez mais rápido, ou pelo menos eu tento lavar a louça cada vez mais rápido. Então esse foi o primeiro passo, aprender a lidar com seus gatilhos internos. Como eu disse, a distração ela começa de dentro primeiro, para depois vir para fora. Então você tem que aprender a identificar o que está acontecendo com você e aprender a lidar com isso.